Vou botar uma musiquinha. Com suas provas, vamos descansar na tribulação, livre de pesar. Deus vai te guiar. Tá aqui a palavra já. Vou pra aqui, ó. Já tem gente até na live já. Queria só botar uma musiquinha antes. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passarem pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, deixou este homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem. Bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados e amadas irmãs que nos acompanham sempre na live. Eu quero estar dizendo que nós vamos estar fazendo uma campanha de 7 dias no monte, qual Deus falou ao meu coração na sexta-feira, né? E eu estava falando com a missionária Priscila que estaríamos fazendo uma campanha de 7 dias novamente no monte, 7 dias de live. E os irmãos que nos acompanham sabem que toda segunda-feira eu faço live no monte, porque nós temos uma tarde de oração e é necessário nos fortalecer, porque a palavra de Deus diz que haverão dias maus e nós precisamos estar de pé, sabe? Antes de iniciarmos a live, eu faço meu culto particular com a missionária Priscila. E o Senhor me deu uma palavra em Jeremias, né? E nós sabemos que Jeremias, ele fala
de muitas coisas que o Evangelho de João relata e muita coisa que o livro de Apocalipse fala, né? Porque a palavra de Deus ela é uma concordância. Não existe o que está no Velho Testamento, o que está no Novo Testamento, no Novo Testamento, né? Existem pessoas que, depois que surgiu o Novo Testamento, elas não se importam mais com o Velho Testamento. Mas a palavra de Deus, toda ela casa uma com a outra. De Gênesis a Apocalipse, né? E nós temos visto isso. Infelizmente, acontecem rumores de guerras, sabe? A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos haveria nação contra nação, reino contra reino, pais contra filhos, filhos contra pais. O amor de muitos se esfriariam. E é o que eu tenho falado para os irmãos, sabe? Principalmente na tarde de oração, toda segunda-feira, que eu não aceito, sabe? Que o amor de nós cristãos falte, sabe? Dentro da casa do Senhor. Porque é o único lugar ainda que nós temos uma liberdade de adorar. Nós sabemos aí que há projetos de lei, né? Há 7 chaves, muitos não sabem, né? Para daqui a um tempo estarmos cultuando com a porta fechada e logo após eles fecharem as portas das igrejas, né? E voltar ao tempo que era antigamente, como nós sabemos que tem alguns países que já acontece, nós sabemos que tem missionários que saem do Brasil para pregar a palavra fora em alguns países e eles são mortos. E nós vemos bebês sendo mortos também. Toda a família desses missionários que se deslocam daqui para ir, né, para fora do Brasil, em alguns países, que não se pode mais ouvir falar do nome de Deus, né? E é muito triste isso, né? E nós temos vivenciado uma época onde as pessoas elas não estão tendo mais temor, sabe? Não estão tendo mais compromisso. Nós temos a oportunidade de estarmos cultuando a Deus, né? Nós temos a liberdade, somos um país laico, né? Com direito a professar qualquer religião, né? A qual nos identifiquemos, né? Sem preconceito, sem nada, porque até porque a palavra de Deus diz que somos todos filhos de Deus, né? Somos todos irmãos, independente de cor, raça, religião, né? Então, assim, as pessoas elas esquecem disso, né? A essência de sermos todos irmãos em Cristo. Não importa, né, o que o meu irmão é. O que importa é que somos irmãos e devemos ter amor, sabe? E a palavra de Deus diz, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E eu não aceito, sabe, irmãos, de verdade, que o amor acabe dentro da casa do Senhor, sabe? É necessário que ali seja a essência. Seja a essência, porque é uma comunhão que temos ali entre irmãos, né? Infelizmente, nós temos visto pessoas matando outras, usando púlpito, né? Usando até a palavra de Deus, sabe? Contrário daquilo que o Senhor manda, né? E temos visto muitas pessoas por conta disso sofrerem até o ponto de ficarem depressivas dentro da sua casa, né? E a depressão ela se aprofundar tanto que vira uma síndrome do pânico, a ponto da pessoa não querer mais nem ver a luz do sol, né? Porque está apavorado, porque tem medo de tudo, né? E nós sabemos que estamos há mais de 2 anos nessa pandemia aí, né? A qual paralisou muitos. Nós sabemos que estamos limitados a máscaras, a álcool, a distanciamento. E nós vemos que pessoas que se encontravam sozinhas e que tinham amores de pessoas, né? Amigos, colegas, né? E não tem mais isso porque as pessoas de fato e de verdade elas se colocaram no medo tão grande por conta dessa pandemia que acabaram se trancando mesmo de verdade em casa. E quem tinha um quadro clínico para depressão, né?
aquilo ali aflorou mais ainda. E nós vivemos um tempo a qual o ser humano tem medo, sabe? Não é dizer que essa pandemia aí que pegou não matou, matou sim. Matou, e eu perdi muitos conhecidos, muitos vizinhos. Perdi também um sobrinho muito amado, que agora em maio faz 1 ano que ele faleceu, né, de Covid. E mata, de verdade. Só que nós não temos que ter medo, temos que ter cuidado, né? Porque quando a gente se coloca, né, ao que o corpo pede, né? Porque a depressão, ela é uma doença que vem de dentro para fora, né? Aparentemente a pessoa está bem, né? Às vezes a pessoa sorri, mas é um sorriso que tá da boca para fora. Não é aquilo que vem aqui de dentro, sabe? Do íntimo, do ego, né? Nós sabemos que tem pessoas rindo, tem pessoas abraçando, tem pessoas até tomando o problema do seu irmão para si, sabe? Mas não é aquilo que dentro dele fala, né? Porque somos carne, né? Somos fracos, somos imperfeitos, somos falhos. E eu tenho visto pessoas de fato e de verdade, sabe, com depressão e se achando no direito de ser forte, sabe, de cuidar daqueles que também estão no mesmo quadro, sabe, e às vezes a pessoa não aguenta de tal forma de querer atentar para a sua vida, sabe, e eu quero te dizer esta manhã que Deus te ama, sabe, Deus te ama. E não se sinta envergonhado, não, e eu não vou cansar de falar sobre isso, porque eu tenho pessoas no meu meio que sofrem de depressão, pessoas que já tentaram suicídio, sabe? Eu tenho visto isso. Pessoas que você olha e está sorrindo, sabe? Com um sorriso lindo no rosto. Pessoas que aqui dentro, sabe? Perguntam o porquê sofre, o porquê que passa por essa angústia, o porquê que passa por essa fraqueza na alma, o porquê que tem vivido, sabe, vivenciado determinadas coisas que não vivia antes, sabe, se sente fraco de caminhar, fraco de acreditar que ele pode, fraco até mesmo de procurar um médico para cuidar dele, dela, sabe, quando eu falo dele eu quero dizer o homem, quero dizer a mulher também. Sabe? E às vezes está com um sorriso no rosto e não é aquilo que a alma está falando, sabe? Não é aquilo que aqui dentro está falando, não é aquilo que aqui está falando, sabe? E se você se encontra dessa forma, deixa o seu nome aí no decorrer, sabe, da palavra que eu tenho falado, no decorrer da palavra que eu vou ministrar, no decorrer da explicação que o Espírito Santo de Deus vai me direcionar. Deixa o teu nome, deixa a tua causa, porque quando eu for orar aqui, eu não vou expor a tua causa, eu não vou expor o teu problema, sabe? Mas eu vou orar no meu secreto na minha casa. A missionária vai orar no secreto dela na casa dela. Nós vamos orar na igreja, hoje 3 horas nós temos oração. E aqueles que estão no Rio de Janeiro, vai lá dar um glória conosco, o Comendador Soares, Rua Manuel Teixeira, 248, Comendador Soares, Nova Iguaçu, sabe? Aqueles que não puderem estar conosco, nos acompanhem na live. Hoje estaremos fazendo a live da palavra, a partir de 4 horas da tarde, nos acompanhe, sabe? Em meio às adversidades, nós temos que nos agarrar com Deus, porque eu tenho visto pessoas doentes dentro da casa de Deus, sabe? Doentes com depressão, doentes por falta de um carinho, por falta de um amor. E às vezes nós esperamos, sabe, ouvir das pessoas assim: boa noite, bom dia, boa tarde, o Senhor te ama, eu também. E quantos eu tenho visto que olham para o seu próprio umbigo, sabe? Quantos têm deixado de amar o próximo? E eu sempre digo para os irmãos, vamos olhar com visão de águia. Vamos parar de estar olhando com visões carnais.
Vamos olhar com visão de águia para podermos enxergar aquilo que verdadeiramente o irmão precisa. Porque às vezes o irmão chega na igreja e precisa tão somente de um abraço, sabe? E às vezes Deus manda que nós abracemos e a gente recusa, sabe? A gente fala, não, vou abraçar, para quê? Isso é coisa da minha carne, sabe? E às vezes Deus manda assim, olha, vai, liga para essa pessoa tem tanto tempo que não te procura, fala com ela. E às vezes nós nos limitamos, sabe? Porque achamos que aquela pessoa tem sempre um sorriso no rosto, sabe? Tem sempre uma palavra. E eu tenho visto tantas pessoas com depressão, e aí você vê que a pessoa acabou com a sua vida, sabe? E nós sabemos que, infelizmente, né, há um caminho muito ruim. Então vamos cuidar, sim, vamos cuidar. Vamos procurar um médico, vamos nos tratar, vamos tomar um remédio se necessário for, mas vamos também orar. Vamos também cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, né, a nossa saúde mental, porque a depressão ela mexe com o nosso pensamento, mexe com o nosso ego, ela mexe, né, com toda parte de dentro, sabe? Tudo aquilo que você fala para os outros e que muitas vezes você se pega para falar no espelho, sabe, com você mesmo que você é um mentiroso, que você é uma mentirosa, porque você fala para os outros para terem força, você fala para os outros para caminharem, mas você mesmo não consegue caminhar, você mesmo não consegue guerrear, você mesmo não consegue entender que você está passando por uma depressão, que está virando uma síndrome do pânico, algo que está uma doença que está te acometendo e te colocando paralisada dentro de casa, sabe? Deus não quer isso. Se cuida, procura um médico, vai se tratar, procura pessoas que realmente, sabe, são pessoas compromissadas com Deus, pessoas que têm intimidade com o Senhor e orem, busquem, sabe? Porque Deus nos deu o dom da vida. Se Deus ele não tivesse amor com a vida, ele destruiria ali Adão e Eva quando eles erraram, sabe? Ele destruiria Satanás quando ele quis ser Deus, sabe? Mas Deus ele é um criador que honra com a sua palavra. O que está faltando em nós é honrar com a nossa palavra. Às vezes eu prometo coisas e eu costumo dizer com as pessoas que, né, principalmente a missionária Priscila, ela já ouviu falar muito essa frase, que às vezes eu me arrependo do que eu prometo, porque o que eu prometo vai muito aquém daquilo que eu tenho que fazer. Às vezes eu me sacrifico, mas como eu dei a minha palavra, mesmo em meio a sacrifício eu cumpro. Porque a Bíblia não diz, né, que o cristão ele tem que honrar com a sua palavra. Não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. É a palavra do homem, né? E eu vou estar lendo aqui uma palavra, aqueles que tiverem as suas Bíblias, me acompanhem. Eu vou estar lendo em Lucas, né, 4, que fala sobre a tentação do Senhor Jesus. E aí eu vou estar explicando algumas coisas a qual o Espírito Santo de Deus me colocou em mente. Lucas o quê? Lucas 4. Que diz assim, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto,
se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele foi fazer o seu jejum de 40 dias. E o mais interessante que a Bíblia diz, né? E às vezes a gente questiona determinadas coisas, e eu vejo um Deus que se fez carne, um Deus que sentiu tudo que nós sentimos, um Deus que passou por coisas que muitas pessoas passam, né? E a palavra de Deus, ela retrata isso, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é o nosso pão diário. Ela é aquilo que muitas das vezes a gente se pergunta e temos toda a resposta aqui, né? Olha só que interessante. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Ou seja, todo o tempo que o Senhor Jesus ele jejuava, ele foi tentado por Satanás. Todo momento, o Satanás ele tentou ele, o Senhor Jesus. E às vezes, sabe, nós perguntamos o porquê que somos tentados, né? O porquê que passamos por adversidades. E eu fico olhando o próprio Senhor Jesus. Ele passou por isso. Ele passou por tentação do próprio diabo. E às vezes a gente não quer passar, porque a gente se acha assim muito mulher de Deus, muito santo, sabe? Muito, muito, muito usado por Deus. E eu digo assim esta manhã, que tudo que o Senhor Jesus, ele nos dá, não é nosso, é dele, sabe? Tanto é que eu vejo pessoas questionando por que existem muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor e às vezes são usadas pelo próprio Deus numa profundidade para falar para aqueles que precisam ouvir. E as pessoas até duvidam, sabe? E assim, quando você vê alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, falando algo para você, não duvide não. Porque o dom que Deus te dá, ele não toma. Ele não toma. Independente da situação que você estiver, independente de como você está diante de Deus, o dom que ele te dá, ele não tira. E aí eu vejo o próprio Senhor Jesus sendo tentado por Satanás. Sabe, eu vejo Satanás todo o tempo ali tentando, sabe, na fraqueza do Senhor Jesus, na falta de alimento no corpo carnal do Senhor Jesus, ele tentando a todo momento, Senhor Jesus. E eu vejo que em nenhum momento o Senhor, ele titubeou. Eu vejo que em nenhum momento o Senhor fraquejou. Eu vejo que em nenhum momento o Senhor disse ou questionou ao próprio Pai que estava fraco, que precisava se alimentar, que precisava beber, sabe? E quantas vezes nós nos deparamos com o Senhor nos cobrando um jejum, seja do que for, daquilo que te toma o tempo, porque se a rede social te toma o dia todo, faça um jejum, irmãos. Porque existe um tempo que você precisa ter um tempo com Deus. Existe um tempo que você precisa ter um particular com Deus. E às vezes nós deixamos a rede social nos abraçar de uma forma que a gente perde a essência da intimidade com Deus. Sabe, às vezes a gente olha uma pessoa usada como vaso de profundidade na mão do Senhor
E a gente fala assim, nossa, como eu queria ser como a irmã fulana, como eu queria ser como o irmão fulano, sabe? E às vezes Deus quer te usar, ainda mais do que usa o irmão fulano, mais do que usa a irmã fulana. Mas o que você tem dado para Deus? O que você tem oferecido ao Senhor? Porque eu vejo aqui a palavra de Deus me dizendo que todo o momento que o Senhor jejuou, todo o momento Satanás ele estava ali tentando ao Senhor Jesus. Porque ele é Deus? Sim, ele é Deus. Ele era Deus naquele momento carnal? Sim, ele era Deus naquele momento carnal. Mas ele também ali era carne. Porque ele veio para que se hoje você dobrasse o teu joelho e falasse assim, Senhor, a irmã fulana, que se dizia minha amiga, que andava comigo, tem falado de mim. Até coisas que eu desabafei com ela no particular. E o Senhor fala assim, filha, filho, eu sei o que é traição. Porque eu comi, ceiei com dois, um que dizia que era meu amigo e me negava, quando eu estava indo ao caminho do Gólgota. Outro que me vendeu por 30 moedas. O Senhor Jesus sabe o que é ser traído. O Senhor Jesus sabe o que é ser negado. Ele sabe. Então, tudo que você falar para o Senhor Jesus, se alguém deu na tua face, se você falar, Senhor, como doeu, sabe, o irmão ou a irmã me deu um tapa na minha face e eu me controlei ali para não deixar minha carne aflorar. Ele vai saber o que é isso. Ele vai saber se você disser assim, eu confiava em fulano, eu confiava em cicrana. E você vê fulano e cicrana, sabe? Falar de você até coisas que você não fez, sabe? Porque eu costumo sempre dizer que as pessoas, quando elas querem falar de nós, elas sabem coisas de nós que nem nós mesmos sabemos, sabe? E assim, tudo que nós formos falar e desabafar com o Senhor, Ele vai falar assim, filha, eu sei, mas conta para Ele. Conta para Ele. Porque Ele quer ouvir o confessar da tua boca. Ele quer ouvir você dizer assim, olha, Senhor, eu sou fraca, eu sou pó e cinza, pobre, pecador e miserável, e eu preciso da tua misericórdia em minha vida. Sabe? Ele quer ouvir você confessar com a tua boca. Ele quer ouvir você dizer que você não pode. E ele dizer assim, filho, filha, eu entro na peleja contigo. Eu entro na guerra com você. Porque eu vejo aqui o Senhor Jesus jejuando e eu vejo Satanás a todo tempo tentando ele. E vai acontecer com você. Não é assim? Você quer ver uma observação que eu vou fazer? Quando nós estamos numa dieta, você já viu quando nós vamos visitar as pessoas? Como é que as pessoas elas fazem as coisas que mais a gente gosta? Oh, meu Deus! Quem não gosta daquele refrigerante assim, bem gelado, trincando? Mas você está de dieta. Quem não gosta, sabe, daquela sobremesa, aquele pudim, sabe, aquele pudim bem feito, sabe, cheio de calda. Missionária Priscila, tem uma guerreira formiga aí na tua direção aí. Aqui, ó. Então, assim, quando você entra na dieta, é quando mais você vai visitar as pessoas e quanto mais elas se dedicam em fazer algo para você. Assim foi Satanás. Ele foi ali tentar o Senhor Jesus todos os 40 dias que o Senhor Jesus jejuou, né? E a Bíblia diz que terminados o Senhor Jesus, ele teve fome. Nossa, eu tô tendo fome, porque eu entrei no jejum.
e está me dando uma fome que eu não tinha. Porque às vezes a gente vai fazer algo e passa da hora da gente comer, e muito tempo sim da hora da gente comer, e às vezes a gente não liga, porque não temos ali um propósito de jejum. Mas quando a gente entra no jejum, meu irmão, como a gente tem fome, como a gente tem sede, como a gente quer comer, como, sabe, às vezes dá. Aí você fala assim, que vontade de tomar aquele café, sabe, que vontade de comer aquele pãozinho com aquela manteiguinha, sabe, derretendo assim. Por quê? Porque você lembra que você está no propósito, sabe? E aqui eu vejo que a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, ele teve fome, né? E aí disse o diabo para o Senhor Jesus, olha, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Quer dizer, na verdade, ele sabia ali que era o Senhor Jesus. Paz. Ele sabia ali que era o Senhor Jesus. Mas ali ele queria questionar, sabe, se tu és filho de Deus. Não é assim que muitas das vezes as pessoas se colocam? Se verdadeiramente tu és serva de Deus, você vai ter que me ajudar. Se verdadeiramente tu és servo de Deus, você vai ter que me ajudar. E nós não temos essa obrigação. Nós temos que fazer por amor. Porque a palavra de Deus diz que o que a mão de esquerda faz, a direita não precisa ver. Mas ei, peraí, a direita não está no mesmo corpo? A minha mão direita não está no mesmo corpo? Como é que a minha mão direita não vai ver o que a minha mão esquerda está fazendo? Irmãos, é muito sério isso. É muito sério. Porque se for para você levar uma cesta básica na casa do teu irmão e você filmar e colocar na rede social, ou você falar no teu particular para os irmãos, não faça. Não faça. Porque é muito feio, sabe? A gente fazer e a gente falar. E quando você ajuda alguém, você tem que fazer de coração, para que Deus ele venha sempre te abençoar. Deus sempre venha encher o teu mantimento, os teus lagares, e não deixe nunca faltar. Sabe? Vai colocando o teu nome aí, meu irmão, minha irmã, para orarmos. Coloca o nome de um amigo que precisa de uma oração, de um parente que precisa de uma libertação, sabe? Você que está numa dificuldade no teu casamento, sabe? Tem falado de separação, coloca aí, vamos orar, porque Deus ele é a instituição da família, sabe? E Deus ele não fica alegre quando uma família se destrói, quando uma família se desfaz, sabe? E eu tenho visto por aí, sabe, pessoas usarem o casamento como brincadeira, sabe? Teve um irmão que me ligou e falou comigo. Ele foi certa feita lá na igreja com seus filhos, sabe? E quando ele chegou, entrou lá cabisbaixo, e o Senhor falou comigo que ele estava triste por conta da sua companheira, da sua esposa. E no término do culto, eu entreguei algo para ele, e ali algumas poucas vezes ele vai nos visitar, porque ele tem a igreja dele, né? E nós nunca devemos deixar de prestigiar a nossa igreja para prestigiar a igreja do nosso irmão. A não ser que seja dia que não tenha culto na nossa igreja, né? Aí nós devemos sim ajudar os nossos irmãos, né? Porque não existe denominação, não existe religião. Existe todos que somos adoradores do Senhor Jesus. Todos somos irmãos em Cristo, independente de denominação, né? Então, assim, essa varoa, ela está no hospital internada. E ela está com uma dor, né? Que ela não sabe o que é, não é descoberta. Porque às vezes Deus faz assim. Se você tem um chamado e você se nega sabendo que você tem um chamado e você está, assim, desejando o mundo, como é que Deus vai trabalhar na tua vida, né? Porque,
Mentiroso é aquele que diz que no mundo não tem nada a oferecer. Tem sim. No mundo tem muitas coisas boas, né? E tem até homens que têm compromisso no mundo, que existem muitos varões na igreja que não têm compromisso, sabe? Existem varões na igreja que têm que vigiar muita coisa, infelizmente. É uma vergonha eu estar falando isso, mas é verdade, sabe? Tem varões dentro da casa do Senhor que dão brecha mesmo para Satanás, com força, sabe? Tem varões que só o sangue de Cristo, como também tem varões que só o sangue de Cristo, né? Não estou aqui criticando só os varões, não, as varoas também, né? E aí é o que eu tinha falado ontem, que tá faltando seriedade do povo de Deus, para que quando nós venhamos falar da palavra do Senhor Jesus, para que quando nós venhamos, sabe, evangelizar, falar do amor de Cristo, as pessoas elas recebam com seriedade, sabe? Existe uma gama de pessoas dentro da igreja de qualquer maneira, dentro da casa do Senhor de qualquer maneira. E aí a gente vê uma banalização, pessoas debochando da palavra de Deus. E não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer seriedade, o Senhor quer compromisso. Porque nós temos visto, irmãos, os rumores de guerra. O prenúncio da Terceira Guerra Mundial está aí às portas. Não está escondido, não. Está sendo anunciado na televisão. Para quem quiser. Nós ligamos a televisão e nós vemos filhos matando pais, pais matando filhos, sabe? E aí vão tomar depoimento deles e eles agem com uma naturalidade. Ah, matei. Ah, eu fiz. E às vezes falam com um requinte de crueldade, com a cara mais natural do mundo. Como que uma mãe ou um pai vai matar um filho e vai agir tão natural? Como que um filho vai matar um pai ou uma mãe e vai agir de uma forma tão natural? Como que o mundo tem aceitado isso? Como que pessoas têm pego crianças, adultos, sabe, têm abusado de crianças? E como tem mães que se envolvem com determinados homens, sabe? E esses homens têm abusado dos seus filhos e tem mães que participam disso, achando que isso é natural. Abra o olho, igreja, abra o olho, irmãos. Por que que vocês estão conformando com esse mundo? Sabe? A palavra de Deus diz, viveis neste mundo, mas não fareis parte dele. Eu não posso me conformar com o que tem acontecido nesse mundo. Porque eu vejo o Senhor Jesus não se conformando com aquilo que Satanás estava dizendo para ele. Com todos os 40 dias que ele jejuou, sabe, e orou, ali buscando, sabe, fortalecimento, porque ele como Deus, ele sabia que ele ia passar pela crucificação. Ele sabia tudo que ele iria sofrer. E aí eu vejo uma gama de pessoas conformadas, em nome de Jesus. O que estamos fazendo para mudar isso? A palavra de Deus diz que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria. E eu não aceito que nós, sabe, que professamos o amor de Cristo, aceitemos isso. Não podemos. Não podemos achar que é normal o que tem acontecido lá fora na Ucrânia, na Rússia. Não podemos aceitar isso. Se nós não podemos guerrear e não é isso que Deus quer de nós, Deus quer que nós levantemos a nossa voz em clamor, clamando. Porque olha só, aquele povo, quando foi para o Egito, foi para o Egito com exaltação, porque Deus honrou José. José ele passou por vários processos, porque era necessário.
José ele saiu de lá da terra, expulso pelos irmãos, jogado num poço seco. José ele foi vendido. José ele foi comprado por Potifar como escravo. José ele foi desejado pela mulher de Potifar. José ele foi para a prisão. Depois da prisão, sabe, José ali ele ficou um tempo, Deus usou ele em revelação no sonho daqueles 2 copeiros. E aí José fala assim, ó, lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. E eu vejo, a Bíblia me relata isso, passar 2 anos, né? Se fosse com nós dizer assim, caramba, mas eu falei para a missionária Priscila, lembra de mim? Lembra de mim? Quando você estiver lá naquela porta de emprego que o Senhor vai abrir para ti. Lembra de mim, porque lá está precisando, arruma para mim. E aí a Priscila vai lembrar de mim daqui a 2 anos. Olha, já pensou isso? E aí, o que você faria? Porque eu, como carne imperfeita, eu faria assim, poxa, mas como a Priscila é, né? Ingrata, né? Deus me usou, sabe, para falar algo para ela e ela agora está no bem bom e esqueceu de mim e já tem 2 anos. E aí, a Bíblia não relata que José questionou, não. José, ele entendeu o tempo do Senhor na vida dele, em tudo. Sabe? E ali eu vejo um povo de Israel que entra para o Egito com honra. Porque o homem, sabe, grande, ali naquele Egito, era o segundo ali. E eu vejo aquele povo de Israel chegar ali com honra, dada pelo próprio Deus. Mas eu vejo um povo conformado. Eu vejo um povo assim, acomodado, sabe? E às vezes nós deixamos de receber porque nos acomodamos. É fácil, missionária Sheila, fazer uma campanha de 7 dias no monte? Não é não. Não é não. Não é fácil não. Mas é através do sacrifício que o Senhor te honra. Porque buscar a Deus na adversidade é muito fácil. Sabe por quê? É no meio do teu vento, é no meio da tua tribulação, é no meio daquela guerra que se levanta contra você, que você vai jejuar, que você vai orar, que você vai buscar, que você vai querer ir na igreja todo dia. Ah, irmã, todo dia? É todo dia. Todo dia. Você vai querer buscar todo dia. Você vai querer estar na casa do Senhor todos os dias, porque você está passando por uma adversidade, porque você está passando por uma tempestade, porque você está passando por um vento. Mas será que na tua bonança você vai se lembrar do Senhor? Você vai verdadeiramente dizer assim, Senhor, eu preciso te buscar. Eu preciso arrumar um tempo para, meu Deus, estar em conformidade contigo, para jejuar, para subir as campinas, para estar orando, para estar lendo a tua palavra. Porque nós temos que, mesmo com tantos afazeres do nosso dia a dia, mesmo na bonança, ter o nosso compromisso com Deus. E aí eu vejo a palavra de Deus que me mostra que aquele povo que chegou com honra em Israel se acomodou. Se acomodou. E aí eu vejo um povo 400 anos, de um povo que chegou com honra, de um povo que chegou em meio à bonança, hoje vira um povo escravo. Vira um povo escravo porque se acomodou. Vira um povo escravo porque esqueceu de como chegou naquele lugar. E é assim, às vezes a gente se esquece daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor faz por nós. Sabe? Por exemplo, a missionária Priscila, ela tem um testemunho forte para contar.
E eu vou ver se nós fazemos a live quinta-feira ao vivo com ela. Porque eu tenho marcado a live com pessoas e elas têm fugido de fato e de verdade. Porque é assim, Deus dá a bênção, Deus te livra do laço da morte, sabe? E você não reconhece o agir de Deus na tua vida. E você não quer passar para o teu irmão, sabe? E você esquece de agradecer. E qual é a forma de agradecer? É eu dizer para o meu irmão o que Deus fez na minha vida para que aquele irmão que esteja passando por aquela mesma situação, sabe, entenda que há uma saída. Há uma saída para a doença chamada depressão. Há uma saída, sabe, para o casamento que está em crise, já por um fio de acabar. Há uma saída. Há uma saída para o teu filho que se envolveu na droga. Há uma saída. Porque Deus, ele sempre vai dar o escape, mas o momento e o tempo é dele. Deus, ele só incomodou Moisés para que Moisés voltasse ao Egito. Missionária. Olha aí. Deus, ele só começou a agir por aquele povo que estava no Egito quando uma minoria se levantou e entendeu que ali precisava clamar. Sabe, quando aquela minoria entendeu que estava cativo ali, que chegou pelo seu antepassado com honra, e tanto é com honra que a palavra de Deus vai dizer que os ossos de José estavam ali guardados, para que quando aquele povo, olha só, a Bíblia já relata isso. E aquele povo, ele não se ligou, sabe? Ele não se ligou ali o porquê que aqueles ossos de Moisés estavam esperando para ir para um determinado local para ser enterrado. Olha só que interessante. Né? E eu vejo um povo, né, que chegou no Egito com honra e um povo que ficou cativo, que sofreu, que virou escravo, porque se acomodou. Então não queira ser escravo de Satanás, não, porque não é isso que Deus tem preparado para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não é isso. Porque eu vejo o Senhor Jesus aqui guerreando, batalhando, sabe? Tendo fome, sim, mas não dando braço a Satanás, sabe? Porque eu vejo pessoas se vendendo sim, sabe? Cobrando para ministrar a palavra. Cobrando para fazer uma oração no lar. E eu fico horrorizada com isso. Eu fico horrorizada, sabe? Porque até aqui o Senhor tem abençoado. E quando eu sou chamada para ministrar, sabe, eu vou com prazer, seja onde for. E gasolina, peso de ouro, né? Mas Deus tem honrado meu marido, que ele tem ali me dado o valor para que eu coloque combustível na minha carruagenzinha de fogo, sabe? No meu carrinho 2 portas, mas quando eu entro ali para ministrar a palavra de Deus, ou quando eu entro ali naquele carro para orar no lar, sabe? Eu vejo ali não um carrinho de 2 portas, eu vejo uma carruagem de fogo, eu vejo o próprio Espírito Santo de Deus, sabe, ali comigo, ali com os meus irmãos que me acompanham, com a minha companheira que está sempre comigo, que às vezes ela nem sabe que vai, mas ela já está indo, sabe, que ela fala assim, eu nem queria ir, mas tô aqui, né, Tem até uma irmã aqui que falou que tem um testemunho para contar, eu já até anotei. Anotou o telefone, tudo? Vou chamar ela depois. Amém, irmã. Tá todo mundo querendo até ouvir. Tenho testemunho, minha irmã. Deixa o seu telefone que eu vou estar entrando em contato com a irmã, viu? Vai ser um prazer ouvir o testemunho da irmã. Vai ser um prazer mesmo, tá? Aqueles que tiverem um testemunho, deixem aí seu telefone para contar, sabe? Um testemunho de glória, de vitória. E aí eu vejo um povo acomodado. E o Senhor me ensina que eu tenho que exercitar minha fé.
Porque quando aquela minoria se colocou de pé e disse assim, Senhor, eu preciso que o Senhor haja, eu preciso que o Senhor tire este povo. Porque quando, sabe, houve pessoas, homens de Deus que foram até Faraó e disseram, sabe, porque, irmãos, eu vou falar algo que os irmãos podem dizer assim, nossa, a missionária está falando isso. Satanás, ele fala a verdade. A irmã está falando que Satanás fala a verdade? Se no livro de João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, ele fala a verdade. Acredite, acredite. Ele fala a verdade quando ele quer te tirar da presença de Deus. Ele fala a verdade quando ele quer te tirar da posição a qual o Senhor te colocou. Ele fala a verdade quando ele diz que você não tem capacidade para guerrear com as tuas mãos. E não temos mesmo, se não for a misericórdia e a graça do nosso Senhor. Se não for Ele que chegar até nós e nos fortalecer, porque a palavra de Deus diz que é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos ergue, é Deus quem nos dá, meu Deus querido, que nos dá o sustento, que nos dá força para pelejar, para guerrear. Sabe? E sozinho a gente não consegue mesmo. Sozinho não podemos mesmo. Você entende quando eu digo que Satanás ele fala a verdade? Ele fala a verdade para te tirar da posição a qual o Senhor te colocou. Ele fala a verdade quando ele diz que você é fraco. Mas a palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque quando o Senhor Jesus ele estava ali para ser crucificado naquele último banquete, ele sabia tudo que ele ia passar. E ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. E ali quando ele fala eu venci, ele já está dizendo assim, sabe? Como se ele já tivesse descido ao inferno, pego a chave, sabe, da vida e da morte, e como se ele já tivesse subido, e como se ele já tivesse expulsado Satanás do céu. Porque a palavra de Deus diz que ai da terra e ai do mar, porque nele jaz o inimigo como o leão a bramar ao derredor da terra. E ele está ao nosso derredor, como o leão bramando, irado, sabe? E nós vemos assim a adversidade que nós passamos e questionamos a Deus, não questiona não. Deixa Satanás entender que Deus é aquele que manda na tua vida. Deus é aquele que te guia. Porque tudo que você recebe em tuas mãos é um testemunho. Tudo que você recebe é um testemunho. Se você receber uma bala do teu irmão, é um testemunho. Se você receber um abraço, é um testemunho. Porque às vezes as pessoas não entendem, irmã, é tão pouca coisa para testemunhar. Mas às vezes o pouco que você recebe é muito para aqueles que estão sem fé. Porque a palavra de Deus diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor ele opera. E quantas vezes temos deixado de exercitar, sabe, a nossa fé, em meio às adversidades que temos passado, porque às vezes tem situações que nos colocam, que nós acreditamos assim, agora está caminhando tudo bem, agora está dando tudo certo, agora a porta de emprego abriu, agora não sei o quê, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente você vê a porta de emprego se fechar, porque Deus tinha algo melhor para você. Porque em meio à tua luta, em meio à tua adversidade, em meio ao teu processo, mas minha irmã, eu estou passando um processo de 5 anos. Aquele povo passou 400 anos cativo no deserto, meus irmãos. Foi necessário se levantar uma minoria, sabe, para entender que precisava ali orar. Davi, quando o azeite desceu na cabeça dele, ele esperou ali 18 anos para tomar posse daquilo que o Senhor tinha feito na vida dele, respeitando sempre que Deus colocou Saul ali. Elias, ele fugiu durante 40 anos no deserto. Mas como pode? Elias já era profeta. Elias não estava a serviço do próprio Deus, estava, mas o tempo é de Deus. Quem explica Deus? Né? Em Provérbios diz que existem mais mistérios entre
entre os céus e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Existem coisas que nós não temos conhecimento, né? Porque às vezes duvidamos. Eu mesmo fui uma que duvidei que homens carnais como nós, sabe, carne, podia ver anjo. E o Senhor me agraciou. E o anjo passou assim bem do meu lado. Ainda olhou para mim tipo assim, não duvida. Não duvida quando Deus mostra para os servos dele o mundo espiritual. E eu duvidei. E quando eu vi ali, eu falei, Senhor, eu sou pobre e miserável, mas hoje eu acredito, sabe? Porque muitas das vezes nos colocamos como Tomé, temos que ver para crer, sabe? Muitas das vezes nos colocamos como Tomé. E eu não vou condenar os irmãos, não, porque eu fiz isso. Quando eu via irmãos dizendo assim, eu vi o anjo e ele estava com a bandeja para entregar a tua bênção. E eu falava assim, meu Deus do céu, dentro da igreja mentindo, como é que pode? E o Senhor mandou que aquele anjo olhasse bem para minha face, bem dentro do meu olho. E engraçado que eu não sei se o tamanho do anjo era aquele, porque eu tenho 1,56 m, eu sou pequenininha. Sabe? E o anjo, ele tinha a minha altura. E ele me olhou assim, bem dentro dos olhos, sabe? Olho no olho. E ali eu entendi. Eu falei, Senhor, nunca mais. Nunca mais, Jesus. E aí eu questionava também que as pessoas viam demônios. E quando você começa a questionar, o Senhor começa a abrir a tua visão espiritual. Para que você entenda. E não duvide. Nunca. Porque a palavra de Deus que diz que você pode até duvidar da profecia, mas do profeta não, sabe? E nós temos visto quantas pessoas sofrendo por professar, sabe? As coisas que Deus manda. Às vezes o Senhor manda que eu fale algo para determinadas pessoas e eu vejo as pessoas, sabe, olhando assim até com um olhar de deboche. E tem até uma irmã que ela falou que voltaria hoje lá na oração da tarde para estar contando o testemunho dela, sabe? Que quando ela entrou com o seu filho ali, e aquele jovem, ele me dava um papel para mim orar, e eu já estava eu estava numa batalha espiritual na mesa de oração muito grande. E eu estava assim, Senhor, o que é isso que eu estou passando? Jesus, me ajuda, guerreia comigo, porque eu não consigo. E era algo assim, sabe, irmão? Era uma opressão assim muito grande. E eu não estava entendendo ali, mas eu ligada, chamei meu marido e falei, se liga comigo, guerreia comigo, porque eu preciso. Eu estou passando por uma guerra, uma batalha espiritual aqui muito grande. E ali, naquele momento que eu chamei meu marido para falar com ele, ele começou a ficar ligado com o Senhor. E aquele jovem entrou e eu falei, irmãos, põe aqui na cesta de oração um papelzinho, escreve seu nome, o nome de quem você quer que a gente continue orando, porque temos um caderno de oração, né? E com nomes, né? Esse caderninho de oração aqui, né? Tem fotos aqui, olha, de pessoas aqui. Entendeu? E esse é o caderno de oração que a missionária anota, às vezes, que as pessoas chamam na mensagem do TikTok, na mensagem da página da igreja, deixa o nome, né? E a missionária, ela tem anotado os nomes aqui para estarmos orando, né? E a gente ora mesmo, de verdade, tá, irmãos? Não é só aqui na live, não, tá? A gente ora à meia-noite, todos os dias. A gente ora na igreja. Então, assim, hoje, como é tarde de oração, a gente ainda intensifica ainda mais nossa oração, né? E aquele jovem, ele chegou com um papel na mão, né? E quando aquele jovem, ele levou o papel, ele colocou na minha mão. Ele não colocou na cesta. E eu falei, quando eu peguei aquele papel, aí eu entendi que aquela batalha espiritual era por aquilo que aquele jovem me entregou. E eu falei, no término da oração, falei, jovem,
Eu não sei o que você pediu ou para quem você pediu. Não vou abrir o seu papel, porque se anotar eu não abro, irmãos, para ver. E eu estou falando aqui diante do Senhor, porque eu estou com a palavra aberta. E eu estou falando aqui diante de Deus e dos irmãos. E está aqui a missionária que me acompanha, ela sabe que eu não abro. Não abro para ver o pedido, ou não abro para saber o que é, eu só oro. Né? E eu falei, eu não sei o que você pediu, ou para quem você pediu, mas se você está disposto a guerrear, começa a orar. E quando foi na segunda-feira passada, aquele jovem voltou, e aquele jovem, né, perguntou se eu poderia orar. E aquela mãe, ela falou para mim no particular. E eu não vou contar para vocês não, que vocês vão acompanhar o testemunho dela. E foi muito lindo. Algo assim que eu fiquei maravilhada. E ele falou para mim, para quem que ele estava pedindo oração, para ele mesmo. Sabe? E eu falei assim, meu Deus. E depois eu entendi o porquê que havia uma guerra espiritual na vida daquele jovem. E eu oro pela vida daquele jovem, assim constantemente. Porque estamos numa guerra espiritual muito grande. E ainda que não vejamos, né? Nós vemos que os anjos eles estão a todo momento guerreando contra os demônios que trabalham para Satanás, que outrora eram anjos, sabe? E nós vemos aqui esses anjos guerreando junto com esses demônios para que a nossa bênção chegue até nós. Sabe, e às vezes quando a gente abre a nossa boca e começa a murmurar e começa a questionar o porquê, em vez de pra quê, né? Pra quê? Senhor, pra que isso está acontecendo? Né? Porque tudo tem, pra quê, né? Há uma explicação para tudo, né? Não, o mundo não diz que tudo Freud explica, né? Deus explica tudo, né? Mas ele sabe. Há caminhos que o Senhor te direciona, sabe? Que às vezes você não entende o porquê que Deus ele tem te direcionado. Mas ele sabe o porquê que ele tem te direcionado a caminhos. Há desertos que Deus quem te coloca. Aí você fala assim, Satanás me colocou nesse deserto. Não, não foi Satanás não. Foi o próprio Deus para querer ouvir de você a atitude. Para querer ouvir de você que você está com depressão sim, mas que você precisa se colocar em pé. Para que você busque pela tua vida. Para que você entenda que sozinho você não consegue. Para que você entenda que você precisa buscar um médico, sim, mas para que você entenda que você precisa orar, para que você entenda que existe homem e mulher de Deus para guerrear o teu favor. Porque sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue se levantar dessa cama que às vezes você se coloca. E é por isso que o teu casamento está acabando. Porque você está esfriando até mesmo no teu particular com o teu marido. E o teu marido está esfriando no particular com a esposa. Porque está entrando numa depressão. E o teu cônjuge não entende isso. Não entende. Porque não tem olhado para ti, não tem visto depressão em você, porque vê você sorrindo, porque vê você abraçando, porque vê pessoas te ligando e desabafando com você e você tendo conselho para dar. E você até mesmo questionando. Ah, se ela soubesse, se ele soubesse como é que tá aqui, nem me ligaria, até oraria por mim. Porque assim, às vezes a gente passa por uma adversidade tão grande, sabe? Que às vezes a gente pensa assim, nossa, como eu queria que alguém me ligasse, como eu queria que alguém orasse por mim, como eu queria que Deus falasse com alguém para dizer assim, sabe filha, sabe filho, tenho eu visto a tua aflição, tenho eu visto a depressão que está te acometendo dentro de casa, a ponto de abalar a tua intimidade com o teu parceiro, com a tua parceira no teu casamento. E quantas vezes você chora e diz assim, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu já não aguento. E o Senhor fala contigo assim, filho,
filha, espera só mais um pouquinho. Porque tenho eu falado contigo. Tenho eu usado os meus servos até dentro da minha palavra. E tu não tem entendido. Como tem pessoas sofrendo, irmãos. E como muitas das vezes estamos abraçando o nosso egoísmo e pensando em nós. Sabe, é por isso que eu digo, tem pessoas que na adversidade, elas buscam a Deus, elas clamam a Deus, elas oram, elas intercedem, sabe, elas ficam, sabe, em consagração, elas ficam em oração, elas vão para monte, elas estão sedentas, e aí quando recebe, porque tem bênção que não é Deus que te dá, não. É o próprio Satanás que te abençoa para que você se afaste da presença de Deus. Porque Satanás, ele sabe a potência que tu é, sabe, com Deus. Ele sabe a potência que tu é, mulher, a potência que tu é, homem. Quando tu abre a boca e começa a falar com o Senhor para quebrar os grilhões, para quebrar as cadeias. Satanás, ele sabe. Satanás, ele sabe o projeto que Deus tem na tua vida. E quantas vezes pessoas têm fugido, sabe, da responsabilidade espiritual. E quantas vezes as pessoas não estão acreditando nem nela mesma, porque estão com depressão, não reconhecem isso para elas mesmas, não se tratam e ficam dentro de casa pensando em tirar a vida. Ei, o Senhor me trouxe aqui esta manhã, como o Senhor me traz em todas as lives, para dizer que Ele te ama, para dizer que tu é princesa, para dizer que tu é príncipe, para dizer que tu é filho, filha amada do Senhor, para dizer que tu é escolhido, para dizer que tu é escolhida, para dizer que o Senhor te ama ao ponto dele cuidar de ti, mas ele precisa te ver de pé. Ele precisa ver que você caminhe, ele precisa ver que os teus lábios confessem que ele é Deus e que você precisa que ele te erga. Você precisa de Deus no teu casamento. Você precisa de Deus no teu serviço. Você precisa de Deus dentro da tua casa para lidar com os teus filhos nessa rebeldia. Porque eu vejo uma juventude tão revoltada, sem necessidade, sem fundamento. Temos visto uma juventude cheia de mimimi, que se o pai pega um chinelo não pode, porque a lei diz que nós não temos que bater nos nossos filhos. E tenho visto crianças de 8 anos, de 10 anos, crianças que não têm respeitado os seus pais. Eu tenho visto crianças com palavrões horrorosos na boca. São os dialetos deles, sabe? São o dicionário. Cada palavrão que eu nunca ouvi nem falar. E eles não respeitam, não, quando passam por um adulto. Eles permanecem falando. E o que nós temos feito? Nós temos aceitado isso, como aquele povo de Israel que chegou ao Egito com honra e se acomodou e virou escravo. Não podemos nos escravizar, não, irmãos, com as coisas desse mundo. Porque aquele que fala, sabe, que o mundo não tem nada a oferecer é mentiroso. Tem sim. Tem muita coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa. Por exemplo, né, nesse carnaval aí, nós temos visto quantas pessoas que ao invés de estar na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome deles, estão passeando, estão se divertindo. Ah, irmão, mas não pode, não pode sim. Pode sim. Você tem que ter um lazer sim com a tua família. Você tem que sair sim, você tem que se lanchar com a tua família, você tem que passear com a tua família sim. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, buscai primeiro Deus sobre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é dizer que eu vou pegar Deus, vou colocar o meu Deus a todo momento de lado e vou viver para minha família, não.
Eu preciso buscar um tempo para ser adoradora. Ontem tivemos culto ontem. Vamos ter oração da tarde hoje. Quarta-feira estaremos tendo culto. E eu estarei contando de hoje 7 dias, fazendo a campanha no monte. Eu estou aqui no monte com 2 propósitos no meu coração. Um é um propósito em prol à vida da missionária Priscila e outro é um propósito particular, Deus e eu, sabe? E aí, se eu não entrar com propósito com meu irmão, para ajudar o meu irmão, qual é o amor que eu estou professando ter? Nenhum. Vamos sair do cativeiro do inimigo, sabe? Vamos parar de murmurar, vamos parar de questionar, porque quando a gente questiona, a gente impede que Deus, sabe, Ele envia os seus anjos para nos abençoar, sabe? Porque aí o anjo vai ver a gente murmurando e questionando e o próprio Deus e vai falar assim, sobe, não precisa mais não, não leva não. Sabe por quê? Porque ela diz que ela tem fé. E eu sei que há adversidades que nos faltam a fé, sabe? E muitas das vezes a gente questiona a Deus o porquê que eu estou passando por isso. Que eu só passo por luta, que eu só passo por prova. Eu sei que existem situações assim. Mas é necessário a gente se colocar de pé e acreditar que o nosso Senhor tem nos acompanhado. Vamos orar agora, vamos falar o nome das pessoas, vamos orar. Amém? Vamos ficar de pé, missionário. Uhum. Vamos orar orar. um pouquinho, que hoje foi muito bom, né? Bem, vamos nos colocar, sabe, de joelhos somente para Deus. Sabe, reconhecer a grandiosidade dele, reconhecer a misericórdia dele, reconhecer as maravilhas dele. Sabe, reconhecer que ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Vamos estar orando pela Aline. Vamos estar orando pela Andréia Costa, pela Elizabeth, pastor Ivan de Seropédica. Amém. Pela Milena. Vamos orar pela filha da Milena. Não, ela é filha. A Milena. A mãe dela que pediu isso. Ah, tá. Vamos orar pela Milena. Vamos orar pela Paula. Vadinho. Andréia. Paula Lima. Ana Paula e família. Jussara. Adenilson, Mariana, Vinícius. Antônio. A mãe Naí. Diego, Maura, Terezinha, Beatriz Machado, Tamires. Célia, Karine, Alex, Jéssica, Emily, Gabriel, Vitor, Eduarda, Marisa, Marina, Alice, Thalisson. Amém, Alice. Vamos estar orando, tá, querida? Wesley, José Freire, Wanda Márcia, Fabiana Diniz. Toy ou Joy? Joy. Joy Marques. Amém, querida. O Senhor está no controle, viu? Se você crê, eu creio. Eu creio no teu milagre. Eu creio que o Senhor pode te abençoar, pode te contemplar e que você vai estar contando o teu testemunho aqui conosco, viu? Uma bem daqui da Palhada. Vamos lá visitar ela. Amém. Deixa o seu endereço aí, terra. Deixa o seu telefone aí, tá? Para que a gente vá lá te fazer uma visita. Vai ser um prazer. É bem pertinho. É logo ali, 10 minutos de carro. Cláudio e Soraya. Amém. Vamos estar orando pelos seus 2 pedidos, viu, Cláudio? Josiane, Célia, Wilson. Amém. Vamos estar orando, né? Tem um caderno de oração ali. Põe aí, filho.
Os demais aqui eu vou anotar depois, porque agora não dá mais tempo. Amém? Deixa o seu nome aí, que a missionária vai estar anotando. E o que não der para mim estar orando agora, né? Eu vou estar orando sim pelos nomes, só não vou falar os nomes, né? Porque eu não estou vendo. Mas eu vou estar orando e na mesa de oração eu vou estar orando, viu? Hoje, 3 horas da tarde. Porque 3 horas da tarde eu estou de joelhos lá na igreja, intercedendo, orando por todos esses nomes, viu? E vamos orar, né? Para que Deus ele venha trabalhar. Eu creio num Deus que tudo pode fazer, né? Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus ele estava atribulado de espírito, né? E naquele momento que ele foi com Pedro, Tiago e João, né, se recuar no monte, ele queria ali contar com Pedro, Tiago e João, mas todas as 3 vezes que o Senhor Jesus voltou, ele voltou e encontrou aqueles homens dormindo, sabe? E assim não é diferente. Há situações que nós vamos passar sozinhos, sabe? E há situações que o Senhor vai estender um braço direito ou um braço esquerdo, né? Destro ou não, né? Para estar andando conosco. Então, vamos orar. Amada, da Palhada, deixa aí teu endereço aí, teu telefone, para a gente fazer um contato, viu? Para estarmos lá dando um glória e uma aleluia com você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo. Senhor, neste momento eu me encontro, Senhor, diante da tua face. Jesus querido, Pai amado, Espírito Santo, para pedir, Senhor querido, Deus amado, começa, Senhor querido, a visitar, Senhor, essas pessoas, Pai querido, que estão, Pai querido, com problema no casamento. Olha aí, Jesus querido. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que o inimigo ele está ao derredor, bramando como leão, Pai querido, Pai amado, para estragar, Senhor querido, a instituição que o Senhor constituiu, Pai. E nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que Tu és, Pai querido, Pai amado, um Deus de misericórdia, um Deus, Pai querido, Pai amado, que trabalha, Senhor, aonde o homem diz que é impossível, que trabalha onde o homem diz que está tudo acabado. Ah, meu Deus querido, Pai amado, Espírito Santo, eu vejo, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, meu Deus, o marido dizendo para a esposa que já não ama mais ela, e eu vejo essa mulher, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, ah, meu Deus, no teu secreto, dentro da casa dela, sem ninguém ver, Pai querido, chorando, Pai querido, e dizendo o que é que vai ser dela, mas se ela tão somente crê, Pai querido, o Senhor entra com providência, porque o Senhor tem visto a lágrima que ela tem derramado, o questionamento que ela tem feito, o porquê, Pai querido, que ela tem feito tudo certo, e ela tem visto que o seu marido diz para ela que o amor acabou, que o amor cessou, mas a tua palavra diz, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, que o amor não acaba, ele adormece, e é necessário, Pai querido, Pai amado, nós entendermos isso, Pai querido, Pai amado, para reconstruirmos, refazermos, Pai querido, a instituição a qual o Senhor colocou, Pai querido, porque o Senhor não se alegra em divórcio, o Senhor não se alegra, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, num casamento sendo desfeito. O Senhor não se alegra, Pai, em ver a tua filha no canto chorando. Ah, Senhor, questionando o porquê que ela tem que ouvir essas palavras. Quando ela vai ser feliz. Quando, Senhor, vai chegar alegria na face dela. Quando ela verdadeiramente não vai estar falando da boca para fora. Quando ela vai estar falando, Senhor, do coração. Que ela verdadeiramente é feliz no casamento. Que ela verdadeiramente tem um marido que a ama. Ah, Senhor querido, vai de encontro à tua serva, Senhor querido. Meu Deus querido, Deus amado, abençoa ela, Senhor. Entra com providência nesse casamento. Ah, Jesus querido, começa a trabalhar também na vida do teu servo. Senhor querido, que essa varoa não quer, Pai querido, mais se manter casada, porque acha, Pai querido, Pai amado, que lá fora ela pode arrumar um melhor do que seu marido. Ah, Senhor, e quantas eu tenho visto, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, batendo com a cara na porta, Senhor,
porque outrora largou seu esposo, pensando que estava fazendo grande coisa. Ah, Senhor, e foi buscar onde, Pai querido, não devia buscar. Porque, meu Deus querido, quando eu quero uma goiaba, Pai, eu vou numa goiabeira, Senhor querido. Quando eu quero uma manga, Senhor, eu vou, meu Deus querido, numa mangueira. Quando eu quero, Pai querido, encontrar, Pai querido, algo, Senhor querido, bom, eu abro a tua palavra e eu falo com o Senhor. Quantas pessoas, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, têm buscado em lugares, Pai querido, Pai amado Espírito Santo, que não devem buscar e começa a passar prova. Ah, Senhor, mas não quer pagar o preço. Ah, Senhor, tudo tem uma consequência. E às vezes pegamos peleja com a nossa mão e não estamos dispostos, Pai querido, Pai amado, a nos manter de pé orando e buscando e clamando e pedindo a Ti para que o Senhor entre com providência, porque achamos que é tudo fácil. Ah, meu Deus, a Tua palavra diz que Elias fugiu, foi 40 anos de Jezabel. A Tua palavra diz que Davi, ele demorou 18 anos para tomar posse daquele trono. Meu Deus querido, a Tua palavra diz que Ana orou foi mais de 20 anos. Meu Deus querido, contra, Senhor, aquele gigante que se encontrava dentro da casa dela. Ah, meu Deus, mas quando ela entendeu que aquele gigante não era nada diante do Senhor que se colocou, Pai querido, meu Deus querido, a nos abençoar, porque não há nada impossível para Ti. Ela entendeu, Senhor querido, ela se rasgou diante, meu Deus querido, do Teu templo, ela se prostrou diante de Ti, porque Ana ali, ela entendeu que murmurar, meu Deus, ela não alcançava, que questionar ela não alcançava. Ah, meu Deus, que ela via aquele gigante que se levantou na boca de Penina todos os dias para afrontar ela como maior que é o Senhor. Mas quando ela entendeu que, meu Deus, criatura não é maior do que Criador, quando ela entendeu que ela tinha que se colocar de pé, Senhor querido, se passou 20 anos. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor se compadeceu de Ana. O Senhor agraciou o ventre dela, porque o Senhor achou sinceridade, Senhor, no coração de Ana e na mente de Ana. E quando o Senhor viu que Ana verdadeiramente daria Samuel para fazer a Tua obra, o Senhor abençoou o ventre daquela mulher, Senhor. Meu Deus, que a Tua serva encontre, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, o refrigério, Pai, do Teu Espírito Santo neste momento. Que o Senhor venha contemplar e abençoar o ventre da Tua serva, Senhor querido. Mas que ela venha, Senhor querido, assim como Ana, Pai, ser sincera, meu Deus querido, do coração e da mente, Pai. Que ela venha pegar esta criança, a qual o Senhor vai agraciar o ventre dela, meu Deus querido, porque eu profetizo na vida da varoa. Ah, Senhor, que ela venha entregar a Ele, Senhor, para caminhar juntamente com ela e com seu marido. Ah, Senhor, na Tua casa. Ah, meu Deus querido, que Ele venha fazer a Tua obra. Meu Deus querido, que Ele venha, Senhor, ser um futuro pastor. Ou que seja a menina uma futura missionária, Pai, da Tua casa. Ah, Senhor querido, porque é assim que o Senhor quer ver, Pai, o exercício da nossa fé. O Senhor quer ver quando nós enxergamos o gigante e falamos: olha, Satanás, tu não és maior do que o meu Deus. Olha, Satanás, ainda que tu se levante com uma legião, o meu Deus diz que Ele me garante, porque eu sei que eu não posso guerrear contigo, Satanás. Eu sei que tu tem força, mas o meu Deus tem muito mais, porque, meu Deus, me tira das tuas garras, das tuas patas imundas, Satanás. O meu Deus me tira das patas e garras imundas dos teus demônios. Ah, Jesus, porque o meu Deus, Ele é assim. Ele me livra da garra, meu Deus, de Satanás. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Ah, meu Deus querido, Ele te livra, vaso.
Ainda que tu ande em caminhos que o Senhor não está aceitando, ainda que tu está fazendo coisa oculta e escondido, mas eu quero te dizer nesta oração, se põe de pé porque o Senhor já te viu, e o Senhor não tem nada guardado e escondido para ele. Tu pode até fazer como Elias, terra. Pode até entrar na caverna, mas o meu Deus te viu. Sai do muro, vaso. Não adianta tu dizer que professa a palavra de Deus, se tu tem andado onde não deve, e tu sabes que falo contigo esta manhã, porque o meu Deus manda te dizer assim: tenho eu te visto naquele lugar que tem andado, tenho eu visto o que tu tem feito. Como pode tu pensar que está adorando a dois deuses? Não sabes tu que me desagradas, que sou eu um Deus ciumento? Ai de ti se não tomar posição, mulher, porque vou eu te colocar no leito. Vou eu confundir muitos que te veem como mulher de Deus, mas que está andando em caminhos errados e tu sabes onde está andando. E eu, teu Deus, estou te vendo. Não penses que está escondida aos meus olhos. Sai do muro, sai deste lugar. Não te coloquei para fazer o mal ao teu irmão. Não te coloquei para andar nesse lugar para dizer que vai ter visão e revelação, porque sou eu teu Deus que dou, sou eu teu Deus que pelejo. Pensas tu que eu não tenho te visto? Pensas tu que eu não ia usar a minha serva para falar contigo? Pensas tu que não revela oculto e escondido? Ou tu toma posição, ou vou eu enviar um vaso aonde tu congrega para te desmascarar. Porque eu sou amor, mas também sou fogo consumidor, e não aceito dividir a minha glória a Baal. Porque sou eu o Criador, sou eu que permiti que entrasse nessa live para escutar a minha palavra através da boca da minha serva. E ai de ti se questionar, viu? Ou tu muda hoje, ou tu se arrepende hoje, ou te colocarei no leito, e tu descerás à sepultura sem a minha salvação, e recebe tu a minha paz e a minha graça, porque eu vos falo através da boca da minha filha, e não revelei a ela nome, para que tu não seja envergonhada, viu? Mas vou eu fazer se continuar. Toma tu posição. Jesus querido. Toma, Senhor, meu Deus querido. Quebra, Senhor, os grilhões, as cadeias. Senhor, toma frente. Derrama o teu bálsamo, a tua graça, a tua glória. Pai, nos conceda uma tarde de oração que a ti pertence. Toma cada um que entrou nessa live, Senhor querido. Abençoa, Pai. Atende o desejo do coração. Derrama um som do teu Espírito Santo, teu bálsamo. A esta irmã, Senhor, que quer contar o testemunho. Toma ela em tuas mãos. Que ainda que as adversidades se levantem, porque ela já abriu a boca dela para falar, queria contar o testemunho, mas que ela possa enxergar com os olhos espirituais, Pai, que ela tem que contar para edificar vida, Senhor. E eu te entrego, Senhor, essa oração, eu te entrego a minha vida em tuas mãos, eu te entrego a vida da missionária Priscila em tuas mãos, eu te entrego a tarde de oração, a tarde da bênção em tuas mãos, Pai. Jesus querido, abençoa, derrama o teu bálsamo, a tua graça, a tua glória. Toma essa jovem, Senhor, que está acometida de uma depressão. Senhor, ajuda ela, Pai. Pai, Senhor querido, estende a tua mão, Senhor. Ajuda esta mãe, Pai, a estar orando sempre pela filha dela, porque a filha dela é bênção que o Senhor concedeu a ela, Pai. E eu profetizo, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, meu Deus, a cura da alma para essa jovem, Pai. Eu profetizo a cura da alma, Senhor. Nós sabemos que essa depressão é uma doença da alma. Então eu profetizo, Senhor, a cura da alma. Pai, toma cada um em tuas mãos, dá uma segunda-feira abençoada, derrama o teu bálsamo, a tua graça, a tua glória sobre a nossa vida. Estende a tua mão, Senhor, sobre nós e nos abençoa, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu mover, Espírito Santo.
Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pela tua glória, pela tua graça. Senhor, obrigado. Amanhã estaremos aqui, viu? Uma semana de propósito, de live. Tá? Estaremos buscando e orando para abençoar a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor e recebam todos a vitória, crendo que só o Senhor cura, salva e liberta. Amanhã será o dia de você cantar um hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, é te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você tocar de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no teu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera, não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. O escritor está escrevendo a sua história. Somente Ele vai dizer o dia e a hora. Ele está escrevendo